Boa noite, Igreja do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Vamos adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus que é digno, esse Deus que é tremendo, forte, não falha. Amém? Coloque a mão sobre o teu coração agora, feche os teus olhos, se encha da presença dEle, se encha da santa presença dEle.
quarta-feira maravilhosa, quarta da Sagrada Família, dentro do mês do livramento, né? Fevereiro, nós intitulamos o mês do livramento. Hoje nós vamos falar sobre um pouco também do livramento que um homem de fé chamado Abraão, ele percebeu com Ló, seu sobrinho. Ló foi aquele sobrinho teimoso, aquele sobrinho ingrato, que não quis ficar na direção de Abraão. Então o que o Ló fez? O Ló se apartou de Abraão, mas Abraão nunca perdeu aquele amor, aquele carinho, né? Nunca perdeu aquele senso de cuidado para com o sobrinho Ló. Apesar do Ló ter sido, né, um pouco ingrato, um pouco rebelde, ter se apartado do tio que tinha a bênção de Deus, o Abraão tinha ainda no seu coração aquele olhar de misericórdia. E quando Deus ele chama Abraão, eu estou adiantando a mensagem para você, tá? Quando Deus chamou Abraão, ele falou que ia destruir o lugar que Ló morava. A cidade de Sodoma e Gomorra, você já com certeza deve ter visto na palavra de Deus, é uma cidade tão impertinente, igreja, que o clamor subiu até Deus daquele lugar e causou repulsa no Senhor. Era um lugar que não se respeitava ninguém. Nem os anjos de Deus que entraram naquela cidade para salvar o Ló, aquele povo respeitou. Aquele povo queria ter relações com os anjos. Nossa, pastor, a parte pesada da história da Bíblia, de como a humanidade sem Deus, ela reage até às coisas espirituais. Mas não é esse o trecho que eu vou trazer para você. Eu quero que você foque que Abraão, ele clama a Deus: Senhor, se tiver 50 pessoas justas naquela cidade, o Senhor vai destruir o ímpio com o justo? E Deus responde para Abraão: não, se tiver 50 justos lá, eu não vou destruir. E Abraão começa aquele diálogo de oração com Deus a chegar até o número 10. Senhor, se tiver 10 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir? E aí Deus fala: se tiver 10 justos lá, eu não vou destruir. O que isso nos mostra? Que quando nós temos intimidade com Deus, o nosso clamor ele sobe até o Senhor. O Abraão ele sabia que não tinha 10 justos naquela cidade, nem o sobrinho dele que estava lá era justo. Mas o que Abraão fez com Deus? Apelou para a misericórdia. Trazendo isso para os nossos dias, nós sabemos que dentro da nossa casa, né, nós não temos aquela família perfeita. Se a gente for olhar, não tem um justo. Se a gente for olhar com olhos carnais, naturais, né, não tem aquele que merece. Tem aquele que é tão ingrato, se você fosse agir no natural, nem uma oração aquela pessoa merecia. Mas nós clamamos a misericórdia de Deus para que ninguém se perca, todos sejam salvos. Deus destruiu a cidade, pastor, destruiu. Sodoma e Gomorra pegou fogo, Deus fez chover enxofre, acabou com aquela cidade. Mas Deus se lembrou da oração de Abraão. O que Deus fez? Deus enviou os anjos para lá para livrar Jó e a família dele. Ló e a família dele. Vamos entrar no versículo 12. Acharam aí? Gênesis 19, nós vamos entrar no versículo 12, né? Que diz assim: então disseram aqueles varões a Ló: tem alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, e todos quanto tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Esses anjos, né, chamados aqui varões, enviados pelo próprio Deus, né, cobrou de Ló a urgência de sair daquele lugar. E eu vou entrar num ponto da mensagem aqui que fala muito sobre isso. O perigo de você olhar para trás. O perigo de estar apegado às coisas do mundo. Pastor, graças a Deus me libertou. Eu não sou apegado às coisas do mundo, mas o meu parente ainda tem um coração inclinado na bebida, ainda tem um coração inclinado na prostituição, na idolatria, nas feitiçarias. O que eu posso fazer? A nós, irmãos, cabe só fazer o que Abraão fazia: clamar a Deus, clamar com atos de misericórdia. Senhor, aquela pessoa não é justa, mas eu estou justo na tua palavra e na tua presença. Daí a importância, irmãos, de nós como igreja estarmos perante a face do Senhor. Ah, pastor, mas eu não posso salvar todo mundo. Não, você não pode salvar ninguém.
E é isso que muita gente não entende. Tem gente que adota uma síndrome, irmão, de salvador do mundo. Ah, se não for eu nessa casa, não foi eu que fizer. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Deus pode te usar para que a salvação, já prometida pela palavra, chegue dentro da sua casa. Mas você não pode carregar a culpa das escolhas da sua família nas suas costas. Tem gente que se menospreza, né? Isso aqui dá até um incentivo para nós. Tem muita gente que se sente envergonhada. Ah, pastor, eu tenho vergonha daquele método. Não tem que ter vergonha. Ah, eu tenho vergonha daquela situação na minha casa. Você não tem que ter vergonha. De maneira nenhuma. Não é você que está naquela situação. Ah, pastor, mas é meu parente. Não, você tem que continuar fazendo o que é certo. Fazendo o que é justo. Você não pode carregar sobre os seus ombros, né? Sobre os seus ombros espirituais, a culpa das escolhas dos outros. Porque se você não colocar isso dentro do teu coração, né, de só olhar para a palavra, você vai começar a se sentir o quê? Fraco na fé. Vai se sentir, às vezes, desesperado, menosprezado. Satanás vai aproveitar essa fraqueza para colocar no coração, viu? Sua oração não vale de nada. Aí até a pessoa parar de orar. Viu? Aquela pessoa, quanto mais você ora, pior ela fica. Aí a pessoa vai deixando de lutar, vai deixando de orar. E aí quando vem a destruição da cidade, destrói tudo que tem dentro. Então nós temos que entender o quê? Nós não podemos salvar ninguém, mas podemos ser os condutores de salvação, de intercessão. Por exemplo, Abraão fez. Abraão não entrou na cidade para tirar o sobrinho, porque o sobrinho foi lá com as próprias pernas. Foi decisão dele estar lá. Só que o Abraão, ele tinha aquele senso de responsabilidade espiritual, de orar, de interceder. E a sua oração é tão poderosa como foi a de Abraão, a ponto de Deus mandar anjos lá, os varões lá, para livrar a família do Ló. Você, com a sua oração, por mais simples que ela seja, tem o poder para que Deus ele envie um anjo do livramento para guardar a sua casa, para guardar a sua família. Ah, pastor, mas mesmo assim continua daquele jeito. Escolhas são independentes da sua fé. Eu quero que você coloque isso no teu coração. Não se sinta menor e nem envergonhado. Faça a sua parte que Deus sabe como trabalhar. Amém? Então vamos continuar aqui. 13. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros e aos que haviam de tomar as suas filhas e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos genros. Esses genros aqui, irmãos, por que eles não acolheram a palavra do Ló? Porque eles eram servos espirituais, né? Eles até zombaram do Ló, né? Você está ficando doido, que destruição, essa cidade é uma maravilha, aqui todo mundo é livre, aqui todo mundo faz o que quiser. Não, você está ficando doido, Ló, não tem nada de destruição não. Até zombaram do Ló. Queridos, ainda naquela linha de raciocínio, vai ter pessoas que vão zombar da nossa fé. Vão ter aqueles que, eu já até comentei aqui nos cultos, que às vezes a gente fala assim: olha, eu estou orando com você, estou orando por quem quer me pedir nada. Tem pessoas com o coração duro assim. Ah, pastor, aquilo machucou. Não deve te machucar. A zombaria das pessoas, né, a fraqueza espiritual das pessoas, ou a cegueira espiritual, não devem atingir a sua fé. A sua fé, ela precisa ser blindada naquilo que diz a palavra. Pastor, e o que diz a palavra? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda tua casa. Você tem que crer. Não no que o zombador está dizendo, ou no que estão falando ao teu respeito, mas crer propriamente no que a palavra está dizendo. E aí está, né, a condição que Deus ele fala. Nós temos que olhar para a palavra, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Se a gente for olhar para o ser humano, o ser humano é falho, o ser humano é carne, né? O ser humano é volútil, né? Uma
bem, outra hora ele está mal, outra hora está alegre, outra hora está triste. A mesma boca que fala, vem cá, eu te amo. Daqui a um tempo é a mesma coisa, fala, sai daqui que eu te odeio. A boca do ser humano, a vida do ser humano sem Deus não pode se confiar. Por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Mas não é questão, que eu não posso confiar em quem, não. É confiar nas ações, porque o ser humano ele muda constantemente. Muitos são conduzidos de acordo com a maré. Se a maré está boa, glória a Deus. A maré baixa, fica um pouquinho ruim, essa vida não presta para mais nada. Tem gente que é assim. Ele é muito variável. Né? O Tiago ele fala sobre o ânimo dobre, que a gente tem que tomar cuidado. Né? A gente tem que limpar as nossas mãos e tirar o ânimo dobre. O que é o ânimo dobre? É aquela pessoa que fica mudando constantemente de emoções. Né? Uma hora ela está bem, outra hora está triste. Outra hora de Deus, outra hora não sou de ninguém. Outra hora eu tenho fé, outra hora eu não tenho fé. Não, a gente tem que ser pessoas firmes, como Abraão foi. Olhando para Deus, Senhor, não destrua aquela cidade se tiver justos lá. Deus sabia que não tinha ninguém justo, nem o Ló era justo. Se ele fosse justo, ele estava junto com Abraão, não tinha saído. Mas Deus sabia do amor que estava no coração de Abraão. E pelo Abraão, o Senhor mandou os varões para tirar todos de lá. Ló fez a parte dele. Ló foi lá e falou com os gêmeos, olha, a cidade vai destruir, tem que ir. Não, você está louco. 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e as tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram fora da cidade. Tem gente que fica se demorando, às vezes demorando a tomar uma decisão, às vezes a família está ali sendo destruída e fica demorando para levantar um clamor diante de Deus. Não, vai melhorar, a crise econômica está chegando, a crise financeira está chegando, a pessoa, não, vou esperar, vai melhorar. Não, ao primeiro sinal você já tem que se apressar. Entrar debaixo da misericórdia de Deus, colocar na direção do Senhor, e o Senhor vai enviar o anjo do livramento para aquela situação que você está vivendo. Ele vai te tomar pela mão e falar, vamos seguir na palavra. Irmãos, é muito importante você estar debaixo da direção de Deus, porque esse mundo não é fácil, as situações não são fáceis, e principalmente, posso falar de categoria, a nossa casa não é fácil, nossa parentela não é fácil, lidar com pessoas não é fácil, mas o nosso Deus que criou, que sabe tudo, tem a maneira certa de fazer. Eu citei no domingo falando sobre Hebreus, não precisa ter a sua Bíblia não. Hebreus capítulo 1, onde fala que Deus ele envia os anjos ministradores para trabalhar em nosso favor. Pregando sobre o Salmo 91, Deus envia anjos para que nos guarde de não tropeçar com o nosso pé em pedra. Então Deus ele disponibiliza, não é um, não é dois, é um exército de anjos em nosso favor, para que essa cegueira espiritual não nos atinja. Olhando, poxa, a cidade estava indo de vento em pompa, não ia acontecer nada, mas as coisas elas acontecem de uma hora para outra. No menos o ser humano está esperando, vem aquela situação para ele resolver, mas só que Deus sempre envia um anjo antes para avisar. Ele sempre manda a palavra dele, ele sempre manda uma direção para que você não se apegue às coisas naturais e comece a se apressar para as coisas espirituais. Continuando ali, 17. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereça. Olha o perigo de olhar para trás, de ficar pegado a coisas, a lugares, ficar pegado às pessoas.
Tem gente que não avança na fé porque às vezes está apegado a alguém. Ah, se fulano fizer, eu faço. Se fulano mudar, eu mudo. Tem gente que está assim. Tem gente que é apegada a um lugar. Mas às vezes o lugar faz da vida da pessoa um inferno. A pessoa continua ali. Não, não abro mão, aqui é meu lugar, é meu lugar. Irmãos, a paz vale muito mais. Pede uma estratégia a Deus, pede um foco de inteligência, Deus vai te direcionar. Tem coisas, irmãos, que às vezes é melhor deixar ir. Às vezes é melhor se desapegar. Ah, mas era aquela igreja. Ah, mas era aquele pastor. Ah, mas era aquela pessoa que andava comigo. Aprenda a buscar diretamente Deus na direção. Aprenda a colocar os seus olhos e não ficar olhando para trás como Ló e a família que estava se apegando já a Sodoma ali. Né? O negócio não estava bonito. Então tem coisas, irmãos, que a sua paz vai valer muito mais. Ah, pastor, mas é um desaforo, é um sacrifício. Mas às vezes a gente tem que fugir da aparência do mal. A Bíblia diz isso. Fugir da aparência do mal. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você não vai suportar. O sangue vai ferver. Assim, como é que esburra um balde? Gota por gota. Chega uma hora que a última gota bate e o negócio transborda. Então você tem que colocar a mão na consciência. O que vale mais? A saúde vale mais a paz, ter uma noite de sono tranquilo, viver com tranquilidade. Tem lugares, irmãos, que em vez de nos fazer crescer, a gente fala, não, mas você tem tudo para me fazer crescer. Não vai te fazer crescer. Não vai. São coisas naturais. Deus tem direção. Os anjos pegaram nas mãos deles, ó, vamos embora. Mas olha só o que o Ló com esse segredinho aqui, né? Olha o que o Ló fala do anjo. Irmãos, Deus já tinha um lugar preparado para o Ló. O Ló não merecia, mas Deus ia colocar ele num bom lugar. Olha o que o abençoado do Ló fala para os anjos. Versículo 18. E Ló lhe disse: assim não, Senhor. Deus estava dando livramento para ele, botou anjos para tirar ele daquela cidade, uma cidade promíscua, uma cidade que tinha tudo para acabar com eles. Mas eles falaram o quê? Assim? Não, tem que ser do meu jeito. E às vezes as nossas escolhas, e se a gente vive nas escolhas dos outros, a gente acaba perecendo. Vamos continuar aí para você ver. 19. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois tenho medo que me apanhe este mal e eu. Mas Deus não está dando livramento para ele? Mas ele está com medo de morrer no monte que Deus ia colocar nele. Às vezes Deus tem direções para nós, irmãos, e a gente fica com medo de ir. Eu não vou entrar nessa parte da mensagem, porque senão fica muito extenso. Mas eu vou adiantar aqui para você, caso você leia. Quando Deus tirou Ló daqui, Deus tinha já um lugar de bênção para ele. Não porque ele merecia, mas por causa da misericórdia. Isso é graça. Amém? Não que a gente mereça, mas a graça nos alcança. Então Deus dá uma segunda oportunidade para fazer a coisa certa. Deus tinha tudo preparado. Se Ló tivesse ido na direção dos anjos, uma das maiores tragédias do tempo da Bíblia tinha sido evitada. Pastor, que tragédia foi? A mulher de Ló, ela morreu, nós vamos terminar esse versículo. As duas filhas dele entram numa caverna com ele, embebedam o pai e engravidam do próprio pai. E surgiu dali nações que vieram a perseguir o povo de Deus. Uma decisão errada, uma decisão fora da direção de Deus, só vai trazer transtorno para a vida da pessoa. Então a gente tem que abraçar esse momento de oportunidade que Deus está dando para você e para mim. De dentro da palavra, mudar o destino da nossa casa. Amém? Então vamos continuar para terminar. 20. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Será que era pequena
para o Ló ter pedido tanto para ir para essa cidade? Eu lembro que Jesus, quando ele curou um cego, ele precisou tirar o cego de dentro da aldeia, o cego de Betsaida. Dentro da aldeia, Jesus não conseguiu curar aquele cego. Curou ele fora da cidade e falou: não entres mais nessa cidade. Tem lugar, irmão, que só vai acabar com a nossa paz, só vai trazer tragédia. E aos olhos do Ló, né? A cidade é pequenininha, dá para a gente ficar lá. Mas Deus tinha coisa grande para ele. Se apegar, irmãos, nas coisas que os nossos olhos mostram, só nos faz ir para longe das grandezas de Deus. E é isso que está acontecendo com muita gente. Mas vamos continuar aí. Versículo 20 novamente. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei, não é pequena? Para que a minha alma viva. Alternativa errada. Ele tinha que ter ficado na companhia do anjo de Deus. O anjo de Deus para nós hoje, irmãos, representa a palavra. Sair fora da palavra, da promessa, a pior notícia que o ser humano pode fazer. Versículo 21. E disse: eis aqui tenho te aceitado também neste negócio, para não derribar essa cidade que você falou. 22. Apressa-te e escapa para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade de Zoar. Versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Versículo 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Ela estava entre os salvos, sim ou não? Sim. Os anjos não salvaram Ló, a mulher e as filhas, mas quem olha para trás não perde tudo que Deus tem. Perde tudo. Ela estava entre os salvos, mas o coração dela se inclinou, não para ver por curiosidade que a cidade estava pegando fogo, mas é porque ela possuía coisas materiais naquele lugar. Isso é o perigo, irmãos, de uma vida pela metade com Deus. A gente tem que se doar inteiro, tem que fazer inteiro. O coração precisa ser inteiro. Eu não posso deixar de fazer algo para Deus com o coração em outras coisas, em outras vontades. Quando eu venho buscar a Deus pela minha família, eu não tenho que chegar aqui: Deus, porque minha família é defeituosa, porque aquele parente não presta. Não, Senhor, eu sei que a minha casa não é justa, e nem tão pouco eu sou, mas pela tua palavra, que diz: se eu crer, eu vou ser salvo, e a minha casa também. Essa é a maior verdade que tem que estar no nosso coração. Amém? Coloque a mão no seu coração agora e chorar por você. Senhor, o anjo do livramento veio porque Abraão orou, porque Abraão intercedeu. E o Senhor não destruiu a cidade enquanto estava ali o bem precioso do Abraão. Jesus disse que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Mesmo que o Ló fosse o pior sobrinho, o mais ingrato, o menos merecedor, o que habitava no coração de Abraão era a misericórdia, era o amor. E assim, com essa misericórdia, esse amor no coração, ele apelou ao Senhor: Senhor, não destrua a cidade se ela tiver justos, mas nós somos justificados pela fé, não é pelas obras, é pela fé. E o Senhor, quando destruiu a cidade, destruiu tudo que lá tinha, mas se lembrou da oração de Abraão e enviou anjos para livrar o Ló e a família. E muitas famílias hoje, Senhor, estão de pé não porque são perfeitas, mas porque existe um Abraão que não desistiu de interceder. A oração, meu irmão, cria um escudo de misericórdia sobre a família. Fé também é saber entregar a Deus as escolhas que não estão em nossas mãos. Sabemos, Pai, que a nossa casa, a nossa parentela
nós, mas a nossa escolha, ela tem que sobressair. Nós escolhemos o Senhor, nós clamamos ao Senhor, nós confiamos no Senhor. Pai, eu sei o perigo que há em olhar para trás. A mulher de Ló estava entre os salvos, mas ela perdeu tudo isso pela escolha que ela fez. Os gêmeos também. Isso mostra que a gente não pode controlar as decisões das pessoas, mas nós temos que fazer tudo que está ao nosso alcance para conduzi-los à salvação que caminhamos. Oh, meu Deus! A mulher de Ló olhou para trás e se converteu numa estátua de sal. E o Senhor Jesus, em uma das suas pregações, no sermão, disse aos seus discípulos: vós sois o sal da terra. E o sal, se ele for insípido, não serve para salgar, ou seja, não faz diferença. Só serve para ser pisado pelos homens. A mulher de Ló estava entre os salvos, mas de nada serviu. De nada serviu aquela salvação pela escolha que ela fez. Senhor, e assim acontece conosco. Ficamos pesarosos, Senhor. Ficamos pesarosos quando a nossa família decide olhar para trás. E muitos estão virando estátuas de sal e sendo pisados por este mundo. Mas o Senhor pode converter esse sal insípido em sal bom, para fazer a diferença. As escolhas que nós fazemos agora podem permitir a nossa casa ressuscitar, pode permitir a nossa casa ser transformada. O desejo de olhar para trás, ficar em certas situações, a demora em sair de algum lugar, revela o quão apegadas as pessoas são nas coisas materiais. E nós hoje, meu Deus, recebemos aqui não coisas materiais, mas sim espirituais, ferramentas para cuidar, para interceder, para orar, para lutar e para não desistir da nossa casa. Pois o Senhor diz: faça o bem enquanto há tempo, principalmente os domésticos da fé. Pessoas que dependem do nosso clamor, da nossa oração. São como os servos de Ló, cegos espirituais, e muitos deles levam tudo a zombaria. Acham que a fé é oportunismo, acham que a igreja é oportunista, mas Pai, isso não vai parar o nosso clamor. Isso não vai fazer esse homem, essa mulher desistir de ver aquela pessoa rendida, prostrada na tua presença. Por isso nós oramos agora. Senhor, na terra não há um justo sequer, mas o teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, é justo. E Ele nos concedeu a graça. Pela graça sois salvos. E nós cremos nele. Como diz a Escritura: crede no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a casa. Oh, Deus, o nosso desejo é que nenhum deles se perca, mas alcance a vida eterna. O nosso clamor é para isso, meu Deus, para ver o teu povo se achegando enquanto há tempo. Enquanto nós temos tempo, nosso dever é esse, de ter um olhar de misericórdia e orar, para que a salvação alcance o coração dos perdidos. O Senhor Jesus veio para abrir a visão aos cegos, a pôr em liberdade os cativos, porque a unção do Senhor está sobre ele.
E nós cremos na liberdade. E Cristo nos libertou. Como Abraão cria que a oração dele, feita com fé, poderia mover o coração do Senhor para salvar o sobrinho. E nós cremos que a nossa oração, como diz a tua palavra, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E com isso, Pai, nós confiamos em Ti e colocamos a segurança, a salvação da nossa casa em Tuas mãos, em nome de Jesus. Você diga amém e você diga graças a Deus. Igreja, fique com essa oração. Tenha certeza que Deus, Ele vai se mover. A mão dele se move. Amém?